que você fique comigo até o final, mas pode ter certeza, nessa altura do campeonato, já deve ter uma série nova nascendo e Deus tem algo novo para você. Mas, como a gente precisa terminar, a última mensagem, ela sempre tem algo diferente. E essa mensagem nasceu dentro de uma reunião de escola, onde Deus moeu o meu coração com uma palavra e que eu quero que você viva isso comigo. Antes, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo, se inscreve no canal, é rapidinho, você aperta o botão, se inscreve, ativa o sininho. Nós estamos chegando a 10 milhões de inscritos, que Deus nos ajude, nós vamos chegar. Irmão, nós vamos chegar a 20 milhões e não chega a 10, é confusão, é ansiedade. Mas vamos chegar, quanto mais gente alcançada pela palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para o vídeo. Atos, capítulo 3. Pedro e João estavam subindo juntos ao templo na hora da oração. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente colocava-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que passavam. Interessante falar sobre paciência usando um milagre, mas você vai entender. Eu não sei qual é a melhor forma de começar de verdade. Se eu conto o milagre, ou conto o porquê falar sobre esse milagre quando se trata de paciência. Talvez seja interessante, ou melhor, a gente falar como nasceu. Não. Será? Bom, não sei você, mas paciência é uma coisa difícil. É um pouco extinta da nossa geração, porque a gente foi perdendo à medida que o mundo ficou tudo muito rápido. Internet e tudo isso que você já sabe, que deixou a gente muito acelerado. Áudio, 2 vezes. 5 minutos ouve em 2,5. Isso é uma bênção de Deus. E a gente aprendeu a fazer o nosso cérebro ouvir em 2 vezes. E se inventarem 4, a gente vai dar conta. Porque a gente está sem paciência, não é verdade? O problema é que a ausência de paciência faz a gente tomar decisões e agir de um jeito que, de uma certa forma, tira o amor da receita. A ausência de paciência me faz colocar uma velocidade no outro que às vezes nem eu estou apto ainda. Mas olha, vamos pela palavra que é melhor. Atos 3 conta uma história, que é a história de Pedro e João, que acabaram de viver o maior fenômeno do Novo Testamento. Quando eu digo fenômeno espiritual, que foi a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Atos capítulo 2 conta que o Espírito Santo desceu e encheu todo mundo que ali estava. Só que veja que importante essa reflexão. O que é ser cheio do Espírito Santo? E a gente, não sei você, mas eu sou de um tempo que ser cheio do Espírito Santo é quem falava em línguas estranhas. Sabe aquela parada? Não sei se você sabe, então eu preciso explicar. O meu público não é só quem viveu dentro da igreja, muitos são de quem nunca entraram. Falar em línguas, um dom que todos nós que nascemos na igreja, talvez por um tempo pensávamos que só quem falava em línguas estranhas era cheio do Espírito Santo. Deixa pra lá, não quero falar mais, não fica estranho, fica ofensivo. Mas veja, falar em línguas, durante muito tempo a gente pensava que era isso, só que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uau, que profundo. E isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. E quando eu digo ser cheio de Deus, é carregar os atributos de Deus na nossa vida. E o que Deus é? Deus é paciente, benevolente, amor, misericórdia, compaixão. Então quando você diz que alguém é cheio do Espírito Santo, é porque ele carrega na sua essência os atributos de Deus: paciência, benevolência,
E é isso. Então Pedro e João acabaram de ser cheios do Espírito Santo. Então a imagem que a gente vem agora à cabeça não é só alguém pulando de alegria, é alguém vivendo de maneira justa, é alguém vivendo da maneira de Cristo. Então veja o que acontece quando alguém vive na maneira de Cristo. Eles estão indo para o templo na hora da oração, porque entenderam que quanto mais tem, mais querem. Isso é a presença de Jesus. Quanto mais a gente o conhece, mais a gente o deseja. Então eles estão indo para o templo na hora da oração, ponto. Agora, quando eles estão chegando, eles encontram um paralítico. Na verdade não é um paralítico, é um coxo. O paralítico não anda, o coxo anda, mas tem dificuldade. É alguém manco. Então eles encontram um coxo e eles dizem algo, e eu estou sendo bem conciso. Eles dizem: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, isso te damos. Levanta e anda. Muito obrigado pelo aleluia. Obrigado. Bom, veja, acabou, parece que o milagre está pronto. Então agora ele levanta, anda e sai. Só que aí a Bíblia vai dizer que não foi assim que aconteceu. Não foi imediato. A Bíblia diz que eles falaram levanta e anda, mas o coxo não levantou. O coxo foi levantado. Vou ser mais claro. Existe um coxo sentado à porta, pedindo esmolas, dizendo: dá-me uma esmola, por favor. Há muito tempo, a Bíblia diz que desde sempre ele fazia da mesma forma. Só que agora, quando eles chegam, eles dizem: levanta e anda. Só tem uma reflexão importante. Uma ordem para quem nunca andou é diferente. Veja, como que eu falo levanta e anda para alguém que nunca andou e que não sabe exatamente o que é isso? Quer ver, quem tem filhos aqui? Levante a mão. Bom, eu tenho 3. Cortei, chega muito filho, maravilhoso, mas se vier o quarto, a confusão está garantida. Mas veja, quando a gente tem filho, tem uma parada, irmão, que pega todos os pais: o tal do andar. Irmão, e é uma competição do mal, porque um pai fala pro outro: meu filho andou com 11 meses. Aí você fala assim: o quê? Meu filho está com 11,5 e não está andando, deve ter algum problema. Aí você vai pro Google, e aí você pega uns pais mais psicopatas que falam: meu filho andou com 7. Aí você fala: pronto, estou com um problema, meu filho deve ter um problema. Porque a gente tem uma questão que a gente quer ver os nossos filhos rapidamente amadurecerem. Então a gente quer que os nossos filhos tirem e saiam da fralda logo. A gente quer que os nossos filhos andem logo. E a gente quer que eles façam no nosso tempo. E isso é o mal de todos os pais. A gente não tem paciência, porque a gente já anda, a gente já saiu da fralda há muito tempo, a gente já amadureceu há muito tempo. Então a gente quer que os nossos filhos acelerem o passo, até um dia que a gente diga: que saudade de quando não andava, que saudade de quando pedia para eu levar no banheiro e limpar o bumbumzinho, que saudade. Então a gente acelera tanto que um dia descobre que fez errado e que deveria ter sido mais respeitoso. O texto é tão incrível que a Bíblia diz que eles tomaram pela mão direita o paralítico e levantaram. Só que não só levantaram, a Bíblia diz que eles esperaram se firmar os arteiros. Ou seja, levantaram e ficaram segurando, apoiando o coxo, até que ele conseguisse firmar os pés e andar. Lindo. Sabe quando um milagre desse ia acontecer no nosso tempo? Nunca. A gente é muito mais afeito à esmola que jogamos pelo vidro do que parar de verdade para ajudar e ver até andar a pessoa não desgrudar dela. E esse é quem nós somos. E aqui mora o detalhe: ou somos cheios do Espírito Santo e transbordamos do amor, da paciência, da benevolência do Eterno, ou somos somente seres humanos que não temos paciência com ninguém e assim somos com nós mesmos também. Isso é a gente. Se não tivermos o Espírito Santo, não temos paciência, nos falta misericórdia. Pelo contrário, a gente sempre tem uma palavra de juízo sobre o outro. A gente se sente superior, a gente fala mal, a gente reclama, a gente amaldiçoa, a gente não tem paciência com os outros.
E aí, lindo, eu vou te dizer por que nasceu isso no meu coração. Eu e a minha esposa fomos chamados para ir no colégio do meu filho. E minha mãe viveu isso a vida toda comigo. Cansei de só vem com acompanhado dos pais. Nossa, irmão, eu fui isso com 17 anos, estava profissional já. Estava no ensino médio, um marmanjo, minha mãe sentada na secretaria e eu entrando com cara de glúteo na sala para pedir perdão para a professora. Aí eu fui pela primeira vez para uma reunião sobre um dos meus filhos. Sentei na reunião. Na verdade, começou um dia antes da reunião. Um dia antes da reunião, um professor me abordou e falou: precisamos falar sobre ele. E aí ele falou: vamos marcar uma reunião. Eu, como não tenho paciência, falei: me fala agora. Me dá um release, me fala. Por favor, alguma coisa, senão eu vou morrer, eu não vou conseguir nem dormir. E aí o professor falou para mim: não, é porque ele está com um pouquinho de déficit de aprendizagem. Ele não está prestando atenção, ou às vezes presta e parece que não capta. E eu estou ouvindo. E ele falou mais, ele falou: e às vezes ele está brigando com os amiguinhos. E não é que a gente às vezes não vê, mas aí os amiguinhos dizem, a gente não sabe o que está acontecendo, se ele está ficando nervoso por alguma coisa. E aí, irmão, eu já estava assim, ó, olhando para o carro, vendo ele lá, e ele já mudou o semblantezinho dele na hora. E aí no dia não foi só de um, foi de dois, irmão. Os dois estavam com a pá virada no dia. Veio reclamação do outro também. E aí eu entrei no carro, o mais novinho falou: o que foi, pai? Eu falei: nós vamos falar quando chegar em casa. Irmão, eu gerei um pavor neles. Então a gente chegou em casa, eu já chamei o pequenininho, falei: seguinte, aconteceu isso. E falei: você está de castigo. Tirei tudo que não era para tirar naquele dia, já tirei também. E aí chamei o outro mais velho e falei: isso, aquilo. Tirei o iPad, ninguém vai ter mais tela agora durante o dia. Acabou o desenho, acabou tudo. Irmão, e aí fui para a reunião no outro dia. Não tinha nem conseguido a reunião não. E aí eu cheguei na reunião, e aí tinha uma mulher muito preparada, que começou a contar o que estava acontecendo. E aí, irmão, eu estava assim, ó, preciso falar o que eu fiz. Mas daí eu pensei: não vou falar o que eu fiz, vou falar o que eu vou fazer. Pegou? Aí, irmão, ela contou tudo, eu falei: eu sei o que eu vou fazer. E aí comecei a falar o que eu fiz, dizendo que ia fazer, entendeu? E aí, irmão, ela só fez assim, ó: não faz isso não. Eu falei: por quê? Ela falou: porque se você fazer dessa forma, você vai perder ele. Você vai sufocar ele. Ele não vai melhorar. Ele vai piorar. Lindo. Aquela professora falou aquilo para mim. O Espírito Santo entrou dentro daquela sala e falou comigo: já pensou se eu fosse contigo da mesma forma? Já pensou se eu te tratasse com a mesma energia e com a mesma velocidade? Você não iria me suportar. E aí, irmão, eu de verdade, eu saí dentro daquele colégio arrasado comigo, destruído por dentro. Cheguei em casa, chamei os meus filhos e disse: o pai precisa mudar uma parada que o pai fez. E comecei a mudar a conversa com eles. Mas naquele dia Deus me fez me lembrar desse coxo, que não precisava sair correndo, porque nunca havia andado. Então ele tem gente cheia do Espírito Santo que tem paciência para esperar ele amadurecer as pernas, criar força nos músculos, para então poder andar. E glória a Deus, que Deus não é da mesma maneira que a gente. Deus é o único que conhece todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todos os nossos segredos, todos, e mesmo assim escolheu nos amar. Da mesma maneira, sabendo tudo, nos amou de maneira intensa.
inteira e completa, e não só amou com palavras, mas entregou o Filho na cruz do Calvário para salvar eu e você. E isso é o verdadeiro amor. Paciente porque sabe esperar a hora certa de chegar, benevolente porque perdoa, apaga passado, misericordioso porque a gente não merece, mesmo assim faz. Já pensou se Deus fosse comigo e com você da mesma velocidade que nós somos com os outros? Não estaríamos aqui. E aí eu entrei numa crise na minha vida com Deus e comecei a me lembrar de quem eu sou e o que já fiz. Me lembrei de tanta coisa e comecei a imaginar, se eu fosse o Deus dos céus, o castigo que eu estaria não teria saído até hoje. Eu já teria desistido de mim há bastante tempo, porque eu sei quem eu sou. Sabe que eu descobri naquele dia? Que o déficit de aprendizagem do João tinha a ver comigo, não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. Eu conversei com ele de um jeito que não tinha nunca conversado. Eu falei: filho, o que acontece com você? E ele me lembrou o dia que eu tentei fazer ele aprender matemática da mesma maneira que eu aprendi. E aí eu entendi, lindo, que o meu filho, ele estava daquele jeitinho por conta minha. Deus sabe como agir comigo, com você. Se ele for da mesma energia que você é, ele te perde. E Deus não perde ninguém. Deus é amoroso, misericordioso. E eu sei que isso tem um grande risco de falar para você, de você ficar folgado. Mas lindo, eu vou ser claro com você. A paciência de Deus não é para te dar o direito de atrasar, mas é para que você cresça sem medo do Pai. A paciência de Deus não é aquilo que te dá o direito de fazer do jeito que você quer e Ele vai ficar esperando do jeito que Ele está. Não, 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 não. A paciência de Deus é aquele que dá o tempo para você crescer, amadurecer e florescer, sem interromper as etapas e sem te fazer acelerar antes do tempo, sem te fazer andar antes de te deixar cair, para aprender a suportar as quedas. O Deus que a gente serve é paciente para respeitar todos os nossos processos. Lindo, eu sou o que sou hoje porque sou o acúmulo de histórias que Deus me deixou viver. Deus me deixou cair, Deus me deixou deslizar, Deus me deixou perder, Deus me deixou decidir errado. Deus foi paciente. Então eu sou o acúmulo das histórias que carrego. Se Deus não deixasse, seria superficial, não teria estrutura para suportar algumas coisas. Então Deus exerce paciência, deixa a gente suportar a crise das nossas escolhas, para nos ter mais forte e caminhando com saúde. A gente perde a noção do que Deus é, porque não somos o reflexo do Pai que Ele é. E esse é o problema nosso. A palavra Pai, ela é confusa, porque todos nós tivemos um tipo de paternidade diferente. Uns, os pais foram mais presentes, outros mais ausentes, uns mais violentos, outros mais calmos, mas todos nós tivemos pais que foram falhos. E eu quero que você entenda que o dia que você for pai, se ainda não o for, você será falho em alguma coisa. Nós não somos perfeitos. Então, quando falamos da paternidade de Deus, pensando que nele existe falhas, nós estamos errados, porque o amor dele é diferente. A maneira dele proceder é diferente. Ele não corre na nossa direção para nos castigar, ele corre para nos pegar no colo. Ele não corre na nossa direção para nos machucar, ele corre para sarar as nossas feridas. Ele não vai na nossa direção para nos ameaçar e colocar contra a parede. Não, ele vai para nos perdoar, para nos dar um novo caminho, para restaurar as nossas forças, para aliviar o nosso cansaço. E esse é o problema. A gente se assusta porque se fosse nós no lugar dele seria diferente. E por isso tem tanta gente vivendo oprimida e sufocada no mundo, porque pensa que Deus age com ele da mesma maneira que ele age com os outros, e não é assim. Deus é paciente.
Deus tem paciência com você, Deus teve paciência comigo. Deus esperou eu tomar vergonha na cara 19 anos da minha vida, e depois que tomei vergonha, tive que tomar mais vergonhas, e até hoje Deus está esperando coisas que eu preciso amadurecer urgente, e que ainda não amadureci. Deus está aí, estou te esperando, meu lindinho. Bora, continua crescendo, continua amadurecendo, continua dependendo de mim. Crescer e amadurecer não significa perder a dependência, pelo contrário, me faz subir todas as vezes para pregar com temor no coração, dizendo: Jesus, eu ainda preciso de Ti, eu não vou crescer o suficiente a ponto de viver longe da Tua presença. Senhor, eu preciso todos os dias e cada dia mais. Mas Deus espera. Lindo. Eu sei que todos nós aqui temos as nossas histórias, mas eu vou te falar uma parada: alivie a pressão que você carrega. Ô meu irmãozinho mais novo, bebê da família, bebê da casa, que acabou de chegar agora na presença de Jesus, de boa, você não precisa ter a mesma intensidade de que alguém que caminhou mais tempo do que você. E relaxa, deixa os irmãos mais velhos para lá. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? É porque o pai é paciente e os irmãos são revoltados. Você já viu? O pai nos espera e os irmãos não deixam a gente não. Irmão, eu sou um evangelista. Meu povo meu, minha galera, é muita gente que começou agora, que acabou de conhecer Jesus, chegaram agora no time, acabaram de conhecer Jesus, mas ainda estão tudo perdido. Tem uns que fazem umas coisas que só Jesus. Eu sou da galera, irmão, que faz tanta coisa que... Ai, meu Deus do céu. E tem gente que vem brigar comigo. Olha aí, ó, tá vendo? Te acompanha, mas faz umas bandidagens aí, ó. O povo gosta de confusão, irmão. O povo não tem paciência com os irmãos mais novos, não. Aí os irmãos mais velhos estão atormentando, e o pai está dizendo assim: deixa ele crescer em paz. Eu não vou fazer ele andar agora, deixa. Imagina, é igual eu chegar para os meus filhos e dizer: você vai ter que andar agora, acabou de nascer, não tem nem dente na boca. Então, lindo, alivia a pressão e deixa Jesus trabalhar dentro de você do jeitinho dele. Eu não estou falando que você pode pecar, lindo, claro que não, bobão. Ai, porque então não pode. Mas se você tropeçar, ele não vai correr para te ferir, ele quer te perdoar. Ele quer trazer você para perto. Ele não quer expulsar você de casa. Eu vi um vídeo esses dias que eu apavorei. Chega para o teu filho e diz que você vai mandar ele para fora. Não vou mandar. É ele que vai amadurecer e querer sair. Eu não expulso o filho de casa. O Deus que a gente serve não expulsa o filho de casa. Sabe qual é a loucura? Ah, porque vai ficar velho e não vai sair. Não, 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 irmão. Quem amadurece com saúde vai embora sozinho. Na presença de Deus é diferente. Não é que vai embora, fica para sempre com o Pai, mas consegue construir a sua vida em sabedoria e com decisões firmes e posicionadas na essência que Deus deu. Mas eu não expulso o filho de casa. Esse é um negócio. A gente precisa tirar rapidamente essa loucura que a gente carrega nessa paternidade que precisa ser trabalhada em um Deus que a paternidade é perfeita. Cheguei para o João. Cheguei por Noah. Eu tenho, irmão, quando você tem filho, não sei se você tem, eu tenho 3. Um é diferente do outro. Um é um jeitinho diferente do outro. Se eu for pesado com um, é diferente. Eu não sei nem explicar, irmão, porque a gente, quando é pai, engole tudo aquilo que a gente falou dos outros. É incrível. Ah, meu filho não vai chorar. Coitado de você. Ah, meu filho não vai fazer pedir. Coitado. Oh, coitado. Tudo que a gente fala do filho dos outros, irmão, a gente vai engolir em seco. Confia. Hashtag confia. E aí, um dia você descobre que cada filho tem o seu tempo, que cada um cresce de um jeito. Lindo, você é igual e Deus é perfeito para saber disso tudo. Meu lindo, talvez você está casado com uma mulher, ou minha linda, você casou com um homem que acabou de conhecer Jesus. Não exija dele a mesma velocidade de amadurecimento seu. Ô irmão, não seja o irmão mais velho de alguém que fica atormentando a vida do outro. Deixa ele crescer com maturidade e sabedoria. Deixa ele crescer com calma. Não tente expor ele a perigo antes da hora. Não tente colocá-lo à prova antes do tempo. Deixa ele crescer em paz. Sabe, eu preciso falar isso para o mundo ouvir.
Pare de ser chato. Você não foi autorizado para mandar no teu irmão. Quem manda é o pai, ele é o dono da casa. Eu não deixo o João educar o Noah, é eu que vou educar ele. Deus não quer que você fique forçando a barra com os irmãos mais novos. Irmão, o maior problema da igreja do nosso tempo é quando o irmão mais velho tenta educar o irmão mais novo sem a permissão do pai. Para logo. Deixa Deus completar a obra. Deixa Deus. Você andou com 11 meses, talvez ele ande com 1 ano e 1. Talvez você andou com 7, ele vai andar com 11. O problema é dele. Deus é o pai dele, assim como é o teu. Respeite o tempo. Você falou com 2, ele vai falar com 3. E daí? Eu conheço um dos maiores cantores do Brasil, falou com 4 anos. 4 anos de idade foi a primeira palavra. Hoje é um dos maiores cantores da nossa nação. Deixa o tempo de cada um ser respeitado. Paciência. Por isso que eu sou apaixonado pelo Senhor Jesus, porque quando eu olho para o amor dele, eu me encontro, tenho paz e segurança para permanecer no caminho. Ele não me oprimiu, ele não me sufocou, ele me salvou, ele me amou, ele me libertou, ele mudou a minha história, ele me fez sentir amado. E por isso eu sou apaixonado pela vida e pelo amor do meu Senhor Jesus. Então, lindo, eu não estou falando que você tem que correr na mesma velocidade que eu só quero que você saiba, ouça o teu pai. Ouça ele. A melhor coisa da vida é quando a gente ouve ele. Nada é melhor. Ouça ele. Lindo, fica tranquilo, o Senhor vai fazer algo lindo na tua vida. Ei, relaxa. Jesus conhece a gente, bonitinho, tudo, amor. Eu não sei porque gostou de nós. Meu Deus, irmão, você é ruim, irmão. Você é ruim, hein? Você é ruim. Eu, sangue de Jesus. Se você fosse se contratar, você não se contratava. Eu jamais, irmão, eu sei o problema que eu sou. Jesus não só chamou nós, mostrou amor dando a vida do Filho na cruz. Então, a gente tem que aprender logo. Ele está dando tempo, ele consegue esperar, mas não esperando você na libertinagem, mas no desejo de amadurecer. Tem gente que pensa que a graça é o direito de pecar. Não, irmão. A graça é o poder de ser perdoado. Olha que poderoso. O Senhor nos dá a chance de sermos renovados. Chamei o João, falei: filho, desculpa o pai. O pai quer te pedir perdão, porque o pai, quando tinha a tua idade, teve o mesmo problema. Aí ele falou para mim: o pai? Eu falei: aham. E os filhos? O pai foi igual você. Sabe por que Jesus veio para o mundo e morreu na cruz no nosso lugar e viveu a nossa vida? Para que um dia pudesse olhar para a gente: eu sei o que vocês passam, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vão vencer. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso, meu lindo. Ele não é um Deus apático, ele é um Deus empático. Ele se coloca no nosso lugar. Sabe qual é a loucura? Quando Deus olha para o homem, ele não vê a gente, ele vê Jesus. É o padrão perfeito. Como não amar esse evangelho? Como não amar? Como não olhar com misericórdia para o meu irmão mais novo, sabendo que já passei o que ele passou? E é isso que o evangelho faz. O evangelho traz para dentro de mim a natureza de Deus. O Pedro e o João estão esperando o coxo levantar. Estão com o ombro debaixo dele. Aí a Bíblia diz que quando os arteiros se firmaram, ele foi para o templo junto com o Pedro e com o João. Só que a Bíblia diz que ele entrou saltando e pulando. Quando respeitamos as etapas, o resultado é sólido e duradouro. Quem tenta fazer o que não foi feito para fazer antes do tempo cai e às vezes nunca mais volta a andar. E é isso. O João está aprendendo a contar, está aprendendo a ler, está aprendendo as palavras. A gente vai tomar banho juntos. Eu falo: filho, escreve o nome do pai no box. Daí ele começa: é assim, pai? Fala: é assim. Segue, tá escrevendo. Aí quando ele termina, a gente faz uma festa.
Eu fico imaginando o Senhor comigo, Deus comigo e com você. A gente está caído, está vivendo distante dele, e a gente volta e diz: me dá chance, me dá chance. Deus diz: eu dou, claro, vamos. E aí você volta, o que acontece? Com uma festa. Aí você acerta um dia, ele diz: é o meu filho. É isso que é o amor do Evangelho, é o amor de Jesus por mim e você. É meu filho. Acertou um dia, acertou outro dia, acertou de novo. Aquele ponto não volta mais. Ele já decorou e aprendeu de verdade. Jesus é assim com a gente, Jesus é assim com você. Então, bebê, tem uma ótima notícia. Aproveite a paciência para ser perdoado. Aproveite a paciência para ser amado. Aproveite a paciência para amadurecer com saúde e de maneira sustentável. Aproveite a paciência para decidir. E eu tenho uma pergunta, e dessa maneira termino a série. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, Ele teve paciência para te esperar até agora. Chegou a hora, meu lindo. Mas eu acredito em tudo. Então esse é o problema. Quando você conhece Jesus, você descobre: não precisa de mais nada. Entregue o seu coraçãozinho para Ele. Foi embora, desistiu, o paizinho te trouxe de volta. Então volta para Ele. Volta para casa, bebê. Você não foi feito para viver longe da presença do Pai. Não é sobre a casa, é sobre o Pai que é o dono da casa. Volte para Ele. 2 perguntas e uma resposta, e é você que decide. Tenho que mudar muito? Não, Ele tem paciência para te receber do jeitinho que você é, e tem poder para mudar tudo que em você é. Poder, amor para te transformar de dentro para fora. Mas só você que decide. Porque o convite está pronto. Eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Olha como é paciente. Ele é o dono da porta, da casa, do morador da casa. E mesmo assim, bate na porta. A decisão é sua. A decisão é sua. Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, você levanta a mão e a gente vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. 1, 2. Por que tantas mãos se levantam? É porque tem algo que constrange mais do que o medo. O amor. É o amor que constrange mais. Nada é mais poderoso do que o amor. O amor vence o medo, lança fora, transforma, muda o homem, constrange a ponto de nos fazer melhorar sem dores. O João está melhorando sem dores, o Noah está melhorando sem dores, e eu só tive as dores das crises que escolhi, porque o Pai sempre quis um plano perfeito, assim como quer para você. Sua decisão é sim, sua decisão é sim. Você vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra, e aí fechamos a série Sabedoria. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Me perdoa pelos meus pecados. Apaga o meu passado e escreve uma nova história. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus.
E a mensagem de agora é sobre paz. Mas não uma paz sem desafios, mas é sobre ter paz no meio das dificuldades. Olha, essa palavra é para você. É sobre, sabe, conseguir ter um sentimento que não é governado pelas emoções tradicionais, mas é dominado por uma fé inabalável e que nos torna estranhos no meio de uma realidade estranha. Então, lindo, eu não sei como é o caos da história que você está vivendo, mas você vai conseguir sentir paz em um lugar onde ninguém consegue ter paz. Aleluia! Então, bebê, bom, eu quero começar, mas não antes de te pedir um favor. Curte o vídeo. Sério, se você não curte o vídeo, não acontece nada. Mas se você curte, acontece uma coisa. O YouTube diz: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas assistirem, melhor, mais longe a palavra vai. Amém? Então, lindo, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo dos amigos, dos inimigos, aqueles grupos que você quer sair e não pode. Manda no grupo da firma, ataca alguém. Amém? E um pedido importante: se você não é inscrito, se inscreve. Vou falar pela fé. Nessa altura do campeonato, deve estar faltando 200 e pouquinho, 100.000, para a gente alcançar a marca de 10 milhões de inscritos. Amém? Então bora. Vamos para a mensagem. Combinamos, lembra? Só para não ficar chato. Vamos para a mensagem. Há uma palavra sobre nós. E nós estamos em família aqui. Eu não sei se você consegue sentir assistindo de longe, mas aqui há uma presença de Jesus maravilhosa. Aleluia. Uma paz que invade tudo, sabe? E é sobre esse sentimento, é sobre essa presença que nos conforta no meio das adversidades da vida. Há um texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2 que diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Aleluia. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. É muito bom. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora ressuscitou e está sentado ao lado. Veja, a palavra, ela é viva, ela é sobrenatural. Quando nós olhamos uma verdade como essa, é um conselho no meio da escuridão da vida que às vezes a gente vive. Ele está dizendo que se mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, a nossa fé será aperfeiçoada. Eu vou ser mais claro. Quando nós olhamos para Jesus e desviramos o rosto,
a fé não se aperfeiçoa. Ou seja, ela não amadurece, ela não evolui, ela não expande. Agora, o que a palavra vai dizer é que se nós permanecemos com os nossos olhos fixos no Senhor, há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre nós, aleluia. Há uma promessa sobre nós. A Bíblia diz que a nossa fé vai ser aumentada. Só que aí a Bíblia diz sobre Jesus, do nada. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo. Do nada ele lembra de Jesus. Jesus, que é quem nós estamos olhando no dia mais difícil da sua vida, não desistiu da cruz, mas suportou as humilhações, porque havia uma promessa para ele, uma alegria incomparável. E aí a Bíblia diz que ele morre e ressuscita. E o endereço dele não é mais o mesmo. A Bíblia diz que agora ele está à destra de Deus Pai. Bom, eu sei que é difícil, porque os nossos dias difíceis, os nossos dias de angústia são um filtro do que cremos. Veja, eu sei que parece chover no molhado, mas para quem a vida dá muito certo, para quem as coisas fluem de maneira muito rápida, a fé não é exercitada. A fé não é exercitada quando o sol nasce. A fé é exercitada quando a chuva cai, quando a tempestade vem, quando o vento sopra. Então é nesse dia que a nossa fé é testada. E é nesse dia que, se respeitamos o que a palavra diz, mantemos o nosso coração em paz. As coisas estão desmoronando, está dando errado, tiro, porrada e bomba, amém. Mas aquele que está olhando para Jesus tem uma palavra diferente saindo da boca dele. Está todo mundo desesperado, está todo mundo desacreditando de tudo, e ele está dizendo: eu sei que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, e nenhuma das suas palavras cairão por terra antes que o Senhor a cumpra. Veja, agora, eu não sei você, mas eu, quando leio a Bíblia, por exemplo, em Provérbios, são conselhos extraordinários, são conselhos incríveis. Mas todo conselho, eu tento encontrar uma história na Bíblia de alguém que viveu, ou de alguém que não respeitou aquele conselho. E é fantástico, porque você vê que a Bíblia se completa em tudo e nenhuma linha fica vazia. Aliás, você precisa saber disso. Não há nada novo no céu que a Bíblia não tenha dito antes. Não há nada novo na terra que a Bíblia não tenha nos avisado primeiro. Não há. Tudo que você precisa saber para viver está num manual que foi inspirado pelo Senhor, dado a homens comuns, para que hoje pudéssemos ter uma vida guiada pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz: porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Só que tem uma coisa, é que quando essa promessa, e ela está no título da mensagem, ela vem, a palavra paz. A palavra paz é a mesma coisa que não ter perturbações externas. Uma das derivações da palavra paz é não haver nada de errado acontecendo. Só que quando eu olho para a palavra, eu vejo uma promessa de paz. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele não diz que a paz que excede o entendimento vai parar a tempestade do lado de fora, mas ele diz que aqui dentro a tempestade não vai entrar, a tempestade não vai morar. Não adianta, é isso que a palavra diz. Só que eu preciso de história.
Eu sei que o conselho é maravilhoso, mas eu estou comigo, Jesus, da onde o Paulo tirou isso? Da onde, Senhor, que ele foi inspirado a falar que se nós mantemos os nossos olhos em Jesus? Aonde? E aí, lindo, é só você voltar. É só você dar voltar atrás na história. A cronologia bíblica é: o apóstolo Paulo surge depois que Jesus ressuscita e vai embora. Ele era um perseguidor de cristãos, mas que se tornou um pregador do evangelho. E gastou a sua vida e foi perseguido por amor a Jesus, para anunciar as boas novas e o reino de Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Mas quem conheceu Jesus antes dele, viveu o que ele está dizendo agora. E eu amo voltar nele, porque eu amo esse personagem, o Pedro. O Pedro é a prova do que acontece quando olhamos para Jesus e o que acontece quando paramos de olhar para Ele. Então, deixa eu refrescar sua memória. A Bíblia vai dizer que o Pedro está dentro de um barco no meio do mar, e uma tempestade aparece. Eu vou ser bem prático e rápido nessa parte. E a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. Muito obrigado, irmão do Glória a Deus. Eu acho que fiquei com medo. Vocês estão acostumados a ver gente andando sobre as águas aqui em Tubarão? Olha que vocês fingiram um costume, eu acabei de dizer. Ele veio andando por cima das águas. Olha, eu preciso te dizer que uma das coisas mais importantes da vida do cristão é não se acostumar com o sobrenatural. Nós não podemos nos acostumar. Todas as vezes precisamos sorrir como da primeira vez. Todas as vezes precisamos glorificar como se fosse a primeira vez. Eu vou falar uma coisa para você. Dave, todas as vezes que entro na minha casa, agradeço como se estivesse entrando no primeiro dia, porque eu sei que aquilo eu não mereço. Eu levo meus filhos no colégio, eu choro na frente do colégio, e parece meio louco, mas é porque eu não quero esquecer da onde o Senhor me tirou. Eu não quero esquecer da graça e da misericórdia dele. Então, bebê, não acostuma. Eu vou dizer de novo: Jesus vem andando por cima das águas. Bom, Tubarão, tem mar aqui? Então vocês viram aonde? Ele vem andando por cima das águas. E calma, todo mundo dentro do barco faz... Pedro grita: é um fantasma! Pedro é muito louco. Irmão, Pedro é a minha maior esperança, porque quando eu vejo Deus escolhendo Pedro, eu fico: uau, graças a Deus. Se ele escolheu o Pedro, ele pode escolher um doidinho como eu. Irmão, eu sou cheio de defeito, de B.O., igual você. E ele, porque é amoroso, extraordinário, misericordioso, incrível, olhou para nós e deu um valor que a gente não sabe aonde está. Bom, Pedro diz: é um fantasma. Jesus diz: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí o Pedro diz: se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo por sobre as águas. Irmão, eu só preciso dizer para você: a tempestade não acabou, o pau está torando, o vento está rodando, e a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco. Só que no meio de uma tempestade, no meio de uma grande confusão, Jesus apareceu no horizonte para eles. E eu quero que você saiba: no dia da tempestade, nos dias difíceis, Ele não se esconde de você. Ele sempre aparece, Ele sempre vem. Agora, o que você faz determina o que acontece na história. Veja, Jesus não foi para aquele lugar para fazer Pedro andar sobre as águas. Ele foi para acalmar a tempestade. Há uma outra versão, se eu não me engano, no livro de Marcos, que Jesus não foi nem para acalmar a tempestade, ele só estava indo para o outro lado. Mas eu gosto dessa. Não tinha barco, levaram o jet ski, levaram o bote, levaram tudo. Jesus chegou na praia e falou: como que eu vou para lá? Já sei.
andando. Irmão, eu queria ter vivido nesse tempo. De verdade, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Mas eu queria ver. Quando eu chegar no céu, irmão, vai ter CPI de tudo. Eu quero todos os milagres explicados na prática. Como é que foi? Como é que rolou? Irmão, eu quero ver o Pedro. O Pedro quer chegar nele e vai assim: vem cá, por que tu era tão irritante? Irmão, Pedro chamou Jesus de fantasma. Jesus disse: não, Pedro, sou eu. Jesus, ai Pedro, se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aí a Bíblia diz que Jesus vem. Só que quando ele fala vem, agora Pedro tem uma responsabilidade absurda, que é viver o que nunca ninguém viveu, baseado em absolutamente nada. Ele perguntou: posso? Jesus diz: você pode. Você pode, vem, anda, bora. Aí a Bíblia diz que o Pedro sai do barco. E o segredo está aqui. A Bíblia diz: ele está olhando para Jesus. Ele não está olhando para a tempestade, ele não está olhando para o vento, ele não está olhando para baixo. Eu fui aprender um esporte esses dias, que dependia de muito equilíbrio. E sabe o que é interessante? O instrutor disse: se você olhar para baixo, você cai. Você tem que olhar para frente. Fui ensinar o meu filho a andar de bicicleta. Disse: filho, não olha para o pneu, não olha para o pedal, olha para frente. Meu Deus, irmão, é tão claro como a luz. Olha para frente. Olha para quem está chamando você. Olha para quem tem compromisso com você. Olha para quem não esquece de você. Só tem uma coisa: é que quando tomamos uma posição de andar por cima das águas, no meio da tempestade que todo mundo morre de medo, é impossível não vir pensamentos que destronem a nossa fé. A nossa maior batalha são os pensamentos que nos dominam, são os pensamentos que nos governam. Enquanto olhamos para Jesus, os pensamentos não governam, o medo não domina, a paz não é abalada. Mas quando paramos de olhar para Jesus, os pensamentos batem na porta. E eu não estou falando de bons pensamentos, é aqueles pensamentos que reforçam o fracasso que se espera. E aí o que a palavra diz é: se vocês permanecerem olhando para mim, vocês não vão ser abalados, a fé de vocês será acrescentada e a promessa irá se cumprir. Só que o Pedro é uma figura, irmão. A Bíblia diz que o Pedro para de olhar para Jesus. Pedro para. Só que ele não para porque ele quer. Ele para porque o vento é muito forte. E essa é a parada. Não é tão fácil como a gente gostaria. Nós ouvimos algumas histórias de perdas, de batalhas, de pessoas que perderam gente que amava. Então, parece meio difícil falar que não importa a tempestade. Olhamos para Jesus. Não é tão fácil. Somos açoitados por pensamentos, somos açoitados por realidades, somos desencorajados pelas pessoas. A nossa maior dificuldade de crer no milagre é porque para crer no milagre nós vamos precisar enfrentar aqueles que não creem no milagre. Então Pedro é nosso resumo. Pedro está vivendo a experiência mais extraordinária da vida dele. E ele tinha tudo para chegar até Jesus e voltar com Jesus de mão dada. Tinha tudo. Ele já estava andando, ou seja, ele já tinha a certeza que era possível. Ele já tinha a certeza que com Jesus dava certo. Ele já sabia: Ele é comigo.
Só que veja, mesmo sabendo, mesmo vivendo o milagre, mesmo sabendo que Jesus estava o chamando e estava colocando solidez debaixo dos seus pés, em um determinado momento a Bíblia diz que ele para de olhar para Jesus e olha para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começa a naufragar. E a forma de ele pedir muda. Quando ele estava dentro do barco, ele disse: Senhor, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Só que agora o pedido dele é diferente. Ele diz: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. É porque quando estamos no meio da crise e nós paramos de olhar para Jesus, o problema que era assim aumenta, maximiza. A gente não vai ter só um problema, agora a gente vai ter dois problemas. Porque é nesse dia que o nosso olhar não pode perder a atenção. É nesse dia que os nossos pensamentos precisam ser vencidos. É nesse dia que o inimigo precisa ser confundido, destronado. É nesse dia. Não é quando está tudo bem, é quando as coisas saem do controle, que a gente precisa olhar para Jesus e dizer: agora é eu e o Senhor. Eu não vou abandonar. Eu não vou parar de olhar nos teus olhos. Eu creio na palavra, eu creio que você me chamou. Mais poderoso é o Senhor que está comigo do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu não vou temer a flecha que voe de dia, nem na escuridão. Lindo. A gente às vezes tem que fazer papel de louco. Irmão, eu vou te dizer, é a melhor coisa do mundo quando você absorve um papel de fé e que te empodera para envergonhar o inferno. Muito obrigado, irmã, pelo apoio. Eu vou dizer de novo: quando você toma uma postura que o inferno fica preocupado. Eu vou falar irmão, quem vive isso confunde o adversário. O adversário fica perdido. Ele pensou: pô, mas não era para destruir? Por que está de pé? Porque não está olhando para o pecado, não está olhando para a batalha, não está olhando para o deserto, não está olhando para o vento, está olhando para Jesus. Mas por que ele não cai? Porque ele não está olhando para a queda, ele não está olhando para a pedra, ele não está olhando para o buraco, ele está olhando para Jesus. Mas por que ele ainda permanece de pé? Porque o coração dele não foi dominado pela guerra, o coração dele não foi dominado pela tempestade. Ele está olhando para Jesus. E quem permanece olhando para Jesus, o mal não consegue entrar na mente. Agora, vai ter um dia, eu sei disso, que a gente vai estar mais fraco e os pensamentos vão tentar dominar a gente. E é nesse dia que a gente precisa batalhar com estratégia na nossa mente. Eu vou ser claro com você: para toda a mentira do inimigo existe uma verdade que confronta da parte do Senhor. Eu vou melhorar. Para toda sentença do inimigo existe uma palavra de liberdade na palavra do Senhor sobre você. Então, lindo, se vem uma mentira, combata com uma verdade. O pensamento negativo vem, ele diz: você não vai conseguir. Aí a palavra vem e diz: você vai conseguir, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os pensamentos negativos dizem: você vai naufragar. Aí a Bíblia vem e diz: não, se você permanecer olhando para Jesus, para o autor e o consumador da tua fé, nem tempestade, nem batalha, nada terá o poder de te submergir. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vamos melhorar. Você não vai viver a promessa de Deus sobre você. Ei, não. Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados.
toda a palavra liberada pelo Senhor vai se cumprir na nossa vida. Lindo, é dessa maneira, é olhando no olho e dizendo: não. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e nada vai me parar, nada vai me deter. E quando a gente faz isso, passa. É uma doideira, irmão. Quando você organiza o coração, você pode estar no meio de guerra, você pode estar no meio do deserto, você tem paz. E aí fica estranho, porque fica irritante. Paulo está orando e você está... Você parece louco, irmão. Você está assim: vai dar tudo certo, papai está no controle, o vento está batendo, mas Ele acalma a tempestade, Ele é poderoso para fazer. Agora, o Pedrão está vivendo na prática o upgrade e o downgrade. Ele estava hypando, irmão. Ele estava andando sobre as águas. João estava filmando, ele ia postar num Reels. Não tinha como não virar uma live, uma parada dessa. Aí ele para de olhar para Jesus, começa a naufragar e diz: Senhor, eu não quero mais andar sobre as águas, eu só quero que o Senhor me salve disso. Aí a Bíblia diz que o Senhor salva. Mas acontece uma parada: o Senhor não salva e coloca no colo, o Senhor salva e faz ele continuar andando por cima das águas. Ah não, irmão, vou melhorar. O Senhor não acalma a tempestade, o Senhor não dissipa o vento, o Senhor não salva ele e coloca no colo igual uma menininha. Não. O Senhor falou: quando você saiu do barco, você me pediu uma coisa primeiro. Vamos embora. Você me pediu um negócio primeiro, e não foi para te salvar, foi para fazer você andar por cima das águas. Ei, irmão, Ele não desiste do plano original. Ele não desiste do plano original. Aquilo que você viu pela fé, o Senhor vai cumprir, porque Ele é poderoso para fazer. Irmão, a gente tenta para o plano B, a gente tenta a rota de fuga. Deus diz: não, volta para o plano A, volta para onde você saiu, volta, olha para mim. O segredo é olhar para mim. Olha para mim, você não vai perecer, você não vai perder, você não vai cair, você não vai submergir. Olha para mim, olha, look to my eyes, look. Que cena maravilhosa. Jesus e Pedro. Eu imagino que nessa hora, irmão, Pedro está assim, ó, olhando para Jesus e falando: cala a boca tudo, cala a boca, não fala nem comigo, João, porque se eu parar de olhar para ele, eu volto para o fundo de novo. Eu não quero. Eu não vou olhar para outro lugar, eu vou olhar só para Ele. Eu não vou prestar atenção em outra coisa, eu vou olhar só para Ele, até chegar no barco. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Senhor. Será que eu não estou esquecendo de alguma coisa, que eu estou tão empolgado? Ai, Jesus. Pedro já voltou para o barco? Já. Pedro chegou no barco. Aí a Bíblia diz que, irmão, Jesus é bom de suspense. Tá todo mundo assim: bom, Jesus, Pedro já andou sobre as águas, agora dá para dar uma. Dá para o Senhor resolver? Aí a Bíblia diz que Jesus falou: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Aí o vento fez assim, ó, e o mar fez. Dentro do barco disseram: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse que quando fala o vento para, que quando ele fala as ondas param? Quem é esse homem? Quem é? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde fugiremos, se o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia? A quem iremos temer, se o Senhor está conosco? Ei, lindo, a Bíblia diz que Ele acalmou a tempestade. Mas veja a lógica que Jesus trabalha. Antes de acalmar o que estava fora, Ele acalmou o que estava dentro. Deus vai resolver a dificuldade que você está. Não, eu quero que você receba essa palavra. Deus vai resolver a circunstância difícil que você está.
Deus vai te dar sabedoria para vencer a tempestade. Deus vai te dar autoridade para andar por cima dela. Deus vai fazer coisas poderosas no meio da tempestade. Mas antes de fazer a tempestade cessar, Ele vai resolver o teu coração, vai te dar paz, uma paz sobrenatural e extraordinária, que independe que a tempestade pare para que o teu coração descanse. Mas quando o coração descansa no Senhor, confia nele, a Bíblia diz, tudo Ele faz. Ele acalma o teu coração, e quando você descansa nele, Ele acalma a tempestade.